Fala galera, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas aqui no Unicast, o podcast que é feito para você, de empreendedor para empreendedores. Bora que hoje o episódio tá fantástico. Quero inicialmente agradecer os nossos patrocinadores, porque sem eles, pessoal, nada disso seria possível. Então quero agradecer a Unimaximize Marketing Digital, que inclusive é responsável por toda essa estrutura desse podcast. E a galera, ó, tá de parabéns. Todo mundo vem aqui e ajuda a gente a produzir com ideias. Inclusive, atrás das câmeras sempre tem alguém responsável por tudo. Pelo áudio, pela imagem, pela iluminação. Então quero agradecer aí a galera da Unimaximize Marketing Digital. Obrigado por apoiar este projeto. E também a Unigestão. Unigestão é uma empresa tributária que cuida do seu tributo. Você, empresário, acredita que paga muitos impostos? Ou você acredita que você consegue pagar menos impostos? Chama a Unigestão, porque eles vão te assessorar. Além de diminuir os seus impostos, sabe o que eles conseguem fazer? Trazer de volta para o caixa da sua empresa impostos que possivelmente você pagou a maior. E isso dos últimos 5 anos, corrigido pela Selic. Não é top? Então chama a Unigestão, porque ela pode ser a sua solução, hein? E agora vamos então falar de quem está aqui à minha frente. Olha, é um cara top, cheio de histórias, tem muita coisa que ele vai contar aqui que eu tenho certeza que eu já estou curioso e ansioso para ouvir a história do Arthur. E eu quero apresentar para vocês, galera, Arthur Bianchini, que está aqui à minha frente. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, fico muito feliz de estar aqui com vocês. É isso aí. E o pessoal que está nos assistindo também, muito obrigado. Top! E olha só, pessoal, o Arthur que tá aqui, ele tem uma história de muito sucesso, história de empreendedorismo, ó, tá no sangue, hein? Que passa de pai para filho, de filho para neto, é uma história aqui que vai ser top. E eu fiquei sabendo que ele tá um pouquinho nervoso, mas eu tenho certeza que no decorrer aqui do nosso bate-papo, ele vai se soltando e vai contando tudo pra gente, hein? Arthur, muito obrigado por você estar aqui com a gente, gratidão de coração. Você que é o nosso seguidor, que é nosso cliente há muitos anos já também, quero agradecer por estar com a gente, essa companhia é muito importante para nós. E galera, o Arthur, ele segue todos os nossos vídeos, ele comenta, ele compartilha, então ele já é um parceirão há muitos anos e por isso que eu achei importante trazer ele aqui, porque histórias de sucesso, como a história dele, todos têm que ficar sabendo, todos têm que conhecer. As histórias de sucesso, histórias bem-sucedidas, histórias que fazem outras pessoas se inspirarem, não pode ficar guardada em 7 chaves, não. Tem que ser aberta aí para todo mundo. Então, você que está aqui assistindo a gente, curta esse vídeo, compartilha com outras pessoas e se você não se inscreveu em nosso canal, aproveita. Aproveita e participa aqui do nosso projeto, que esse projeto Unicast é muito top. Então vamos lá. Arthur, meu amigo, eu quero que você se apresente para o pessoal. Conta um pouco de você, sua origem, da onde você veio, né? Fala dos seus pais, quem são, quem te trouxe para cá. E aí depois a gente vai entrando no empreendedorismo. Bom, minha história começou... Eu nasci em Andradina, divisa de Mato Grosso, São Paulo. Com 1 ano de idade, meu pai e minha mãe se mudaram para São Caetano. E com 4 anos, meu pai comprou um comércio. Antigamente se chamava bar e armazém, ou seja, secos e molhados. E com 4 anos de idade, até os 19, eu fiquei trabalhando com eles. Depois deixamos do comércio e eu fui trabalhar na indústria. Eu trabalhei pouco na indústria, 17 anos só, mas em 33 empresas. 33 empresas em 17 anos. Sim, mas cada uma que eu fui, eu aprendi um pouco.
Tá certo. Aí, em 93, me aconteceu de aparecer uma barraquinha para comprar. Mas só que essa barraquinha vendia de tudo também, arroz, feijão, tudo, cachaça, cerveja e tudo. Aí o difícil foi comprar ela, porque eu vendia o almoço para comprar a janta. Então eu tinha falado com o tal do senhor Antônio, que era o dono, e ele ia para Portugal. Ele queria vender ou fechar a barraca. Mas era uma barraquinha, gente, daquela de madeira, bem feia mesmo, bem feinha. E onde que era? Era na divisa de Ribeirão Pires e Suzano. Certo. E então nós conversamos. Eu falei para ele que eu já tinha tido comércio, gostava muito do comércio, e ele se interessou na minha conversa. E depois de uns 4 meses ele ia para Portugal. Uhum. Ele ia passar um ano em Portugal. Nesse que ele ia para Portugal, aí meu filho estava passando, meu filho mais velho estava passando em frente à barraca, e ele chamou meu filho e falou para o meu filho: fala para o teu pai vir aqui, quero conversar com ele. Eu morava pertinho, fui lá, conversei com ele e falei. Ele me perguntou: e aí, senhor Arturi? Ele me chamava de senhor Arturi. Ele era um português. Ou você ainda quer ficar com a barraca? Aí eu falei: sim, eu quero. Eu quero voltar Aí pro comércio. ao comércio. Apesar que mesmo antes de eu estar trabalhando nas empresas, eu sempre tive alguma coisa para vender. Nunca deixei de vender. Já está no sangue. Aí ele falou para mim que na época, isso foi em 1993, ele me pediu R$6.500. Gente, não valia R$500, tá? Era tudo madeirinha, daquela bem feia. Conclusão. Conversemos sobre o que e como a gente podia negociar. Aí ele falou para mim: olha só, Arturi, o senhor me dá R$4.000 de entrada e depois a gente conversa sobre as prestações e tal. Aí tá bom. Mas eu falei para ele: você me dá uma semana para mim ver se eu consigo esses 4.000, que eu não tinha mesmo. Não Tava tinha. zerado. Tá zerinho. Uhum. Aí ele falou: dou. Passou no fim da semana, eu fui lá conversar com ele, bater papo. Aí eu falei para ele: seu Antônio, sinto muito, mas eu não quis pegar dinheiro emprestado em banco, não quis pedir dinheiro emprestado para a família ou para ninguém. Eu falei: para mim não dá. Aí ele simplesmente falou: é pena, eu gostaria que o senhor ficasse com ela. Eu já sei que o senhor é boa gente e tal. Bom, aquela conversa, né? Sim. Bom, tudo bem. Eu falei: vai ficar para uma próxima oportunidade. Bom, fui embora para casa. Depois de uns 15 dias, meu filho novamente passou em frente à barraca. O seu Antônio chamou meu filho para me chamar para ir lá falar com ele. Eu fui. Nesse que eu fui, eu já fui mais forte. Sim. Não financeiramente, Uhum. mas com o pensamento mais positivo. Cheguei lá e falei com ele. Ele falou: e aí, senhor Arthur, o senhor quer ou não quer ficar com a barraca? Eu falei: quero. Então vamos negociar. Falei: opa, Bora. bora. Aí ele falou assim: quanto que o senhor pode me dar de sinal?
era um dia antes do meu pagamento. Eu falei, o que eu posso fazer é te dar de sinal R$ 50. Sinal do comércio. De 4.000 que ele pediu, De 4.000 de entrada que ele pediu, o senhor falou que tinha R$ 50. eu ia poder conseguir tirar R$ 50. Certo. Aí nós combinamos de fazer o seguinte, eu daria R$ 1.000 de entrada após 40 dias, porque eu ia pedir para o meu patrão me mandar embora. Como o meu patrão já tinha trabalhado comigo na mão de obra, ele também era caldeireiro, eu era caldeireiro na época. Aí o que aconteceu? Eu cheguei no outro dia, falei com o meu patrão simplesmente falou, Arthur, você entende de comércio? Eu falei, olha, eu nasci, bem dizer, dentro do comércio. Então você pode... Então tá certo. Então eu vou te liberar, vou te mandar embora, vou te pagar o seu fundo de garantia e todos os seus direitos. E se você precisar mais de dinheiro, eu te arrumo. Uhum. Então, esse patrão, me deu essa força. Saiu com as portas abertas. Saí né? com as portas abertas e com tudo bem, com meu amigo de coração. Bom, aí eu voltei, acertei com o homem, com o seu Antônio, as prestações, o aluguel da barraca, só que ele pediu para mim trabalhar uns tempos com a barraca e depois eu tinha que sair da barraca da frente da casa dele, que a barraca estava bem em frente e tinha espaço. Sim. Tudo bem, enquanto ele foi para Portugal, em um ano eu consegui fazer uma lanchonete muito bonitinha. Nesse mesmo espaço. Nesse mesmo espaço, ao lado. Eu Atrás. eu tô imaginando na minha cabeça, se não for dessa forma, você me corrige. É beira de estrada, assim, que os caminhoneiros passavam, sei lá, ou não? Olha, na verdade, era beira da estrada, era na rodovia entre Biriçá, divisa com o Ribeirão Pires, aonde que era o ponto final do ônibus Suzano, que chamava-se na época o Amarelinho, Certo. que era tudo amarelinho os ônibus. É. Então, eu como já acreditava no potencial de vendas, eu enfrentei essa. Paguei um absurdo, que na época, em 93, aí ele também aumentou, viu? Como era a prestação, ia dar pouco de entrada, ele passou para 6.500. Aí eu comecei a pagar, e enquanto ele foi para Portugal, e dentro de um ano era para mim fazer outra barraca, não fiz outra barraca. Fiz uma lanchonete de alvenaria. Sim. Só que, interessante, né? O que aconteceu nessa época? Os meus clientes que me ajudaram a fazer a lanchonete, quando eu fiz a lanchonete, eles não voltaram. Porque ficou muito bonita, porque a barraquinha era frequentada por uma pessoal muito humilde, Sim. mas tudo honesto, tudo trabalhador. Aí, conclusão, na verdade eu troquei de clientela. Não porque eu queira, é que eles... Foi natural, né? Uma coisa que eu me lembro muito bem, que eu fiquei até muito chateado, e na barraquinha era chão de terra. Sim. Depois eu tinha feito um cimentadinho lá para quebrar o galho. Mas teve um dia que chegou um desses meus clientes na lanchonete, e no que ele chegou, para poder entrar, ele tirou o chinelo. Aquilo para mim foi um tapa na cara. Eu fiquei mal. Eu me senti até mal. Aí eu falei para ele, não tira não.
Ah, mas Arthur, é tão bonitinho aqui, tá tão... o piso tão lindo. Falei, e daí? Mas isso é para vocês que me ajudaram a fazer. Se não fosse por vocês, eu não teria isso. Sim. Bom, isso foi uma coisa assim que me marcou muito. Bom, aí eu continuei na lanchonete e com o tempo apareceu um pessoal que tinha uma indústria ali pertinho e uns 4 camaradas pediu para a gente servir refeição para eles. Cheguei para a família, falei com a família, meus filhos, minha esposa, infelizmente falecida, que foi a patriarca que sempre me ajudou. Aí nós começamos com o restaurante. Fomos bem, fomos indo, levamos bastante tombo, bastante mesmo, porque o próprio seu Antônio, eu fiz o estacionamento, aí ele alugou o estacionamento para um camarada prensar papelão. Aí veio mau cheiro, veio tudo quanto coisa ruim. Mas foi uma coisa que, como se diz, cada vez eu fui aprendendo mais. Sim. E depois apareceu, com o tempo, nós já estava com o restaurante, e teve vários incidentes que foi acontecendo, não por culpa nossa, abriram a estrada da rodovia, foi proibido parar caminhão, carro de passeio, seja lá que for. Então tinha muito caminhoneiro que era nossos clientes, e assim apareceu mais um restaurante para a gente negociar. Peguei esse restaurante, e esse restaurante estava muito mal quando a gente pegou. Muito, muito, muito. E era próximo de onde você Era foi primeiro? próximo, era próximo. Eu tinha 1 quilômetro de distância, Sim. aproximadamente. Mas só que era um ponto muito queimado. Aí, bom, tudo bem. Fomos para esse restaurante. Aí foi difícil, muito difícil você levantar um ponto queimado. Graças Sim. a Deus a gente conseguiu levantar. Eu junto com a minha família, meus filhos, minha esposa. E nessa época começamos até a pegar a indústria, a trabalhar dentro de indústria, com restaurante dentro de indústria. Oferecendo refeição para os colaboradores ali. Exatamente. Legal. Exatamente. E com esse... Eu sei que no fim a gente foi pegando uma firma, outra firma, aí tivemos que fazer até um restaurante industrial. Certo. Onde que nós atendíamos cerca de 25 pessoas. 25 empresas. Sim, certo. Tudo colocado no service. E aí vocês tinham esse restaurante que auxiliava para você poder servir dentro das empresas. Sim, aliás, era uma cozinha, né? Era uma cozinha industrial. Sim, legal. Fora esse um que era o restaurante, o Rancho 1. Legal. Só que nós chegamos a ter 4 restaurantes. Top. E 3 restaurantes também dentro da empresa, com funcionários nossos lá dentro. Legal. Então, foi mais ou menos aí que a gente conseguiu bastante clientela. E outra coisa, a gente trabalhou sempre com amor, com carinho e com vontade de progresso, de progredir. Tombos levamos bastante, mas graças a Deus, cada tombo que a gente levou foi um passo à frente que a gente levantou. Um aprendizado, né? O aprendizado é muito importante. Por isso que eu digo a todo mundo, não tenha medo de enfrentar. Enfrente. Os problemas aparecem, mas os problemas a gente resolve. É só ter fé e força de vontade. Top demais, ó. Para quem
começou com uma barraquinha de madeira, com R$ 50 lá, praticamente. A proposta, né, foi R$ 50, mas na época virou 1.000, né? R$ 1.000. Foi. E depois teve 4 restaurantes, a cozinha industrial, atendendo quase 30 empresas. Olha que top, galera. E chegamos a ter também, dentro de um parque aquático, dentro de Suzano, Sim. 11 quiosques, que a gente também trabalhava com eles. Eu imagino o tanto de gente que precisava, né, para trabalhar com isso. Olha, na verdade, é muita gente. Colaboradores registrados, nós chegamos a ter 220. Fora, Os que eram terceiros e tal, né? sim, os freelance, né? Que de domingo, feriados, aí aumentava muito a freguesia, demanda, a né? demanda seria muito. Que principalmente, falando até restaurante, que final de semana, Dia das Mães, final de ano, é muito cheio, né? Os parques na época de, por exemplo, verão, eu acho que é mais movimentado, né? Por isso que vocês precisavam, né? Sim, principalmente ao domingo, sábado, domingo, na época do verão no parque era muita gente. Chegava a ter 13 mil pessoas dentro do parque. Em um dia só. Isso é num dia só. Mas graças a Deus a gente conseguiu passar por tudo isso. Muito bom. Que legal, né? E deixa eu te fazer uma pergunta. Dentro de todo esse crescimento, pessoas, qual foi o seu maior desafio, assim, à frente de tudo isso? Não sei, tem muito empresário que teve desafios com pessoas, outros com processos, né? Qual que foi o seu maior desafio? Olha, todos eles são desafio. Tudo que você vai fazer é desafio. Por quê? Processo, graças a Deus, tivemos um ou dois, Sim, que acho que passou mais de no mínimo, nesses anos todos, passou no mínimo umas 1.000 pessoas, sim. que entra sai Sai outro, outro. e assim por diante. E, então, desafio mesmo é todos. Então você tem que pegar todo desafio, todinho hoje, e tentar acabar com eles hoje mesmo. Que legal. E o senhor ficou muito conhecido na região, né? Depois de toda essa... no comércio, né? E outra também, né? Eu só de Ribeirão tenho 70 anos. Caraca. É Ribeirão, e na verdade eu morei um pouco em Suzano, porque a barraca, na verdade, é Suzano. É Sim. divisa, era bem na divisa. Aham. O Riozinho, que é a divisa, 50 metros para cá, é Suzano. É, Suzano. Depois já é Ribeirão Pires. Que legal, Então, hein? desafio a gente teve bastante, mas graças a Deus a minha família me ajudou muito e me ajuda até hoje, me compartilham. Então, é isso. Empreender é não ter medo. Porque se você tiver com medo, eu não sou frustrado de falar assim, eu deixei de fazer. Porque a pessoa que deixa de fazer, ela não tem coragem, ela não vai saber se era bom ou se era ruim. Ela vai viver com arrependimento, né? Ela é arrependimento, frustrada, mas por que eu não fiz isso? Isso. Então todo mundo tem que empreender, tem que tentar lutar, fazer, trabalhar bonitinho, gostoso, sem preocupação de cair. Eu falo pra todo mundo que é melhor a gente se arrepender de algo que fez do que de uma coisa que não fez, né? Exatamente. Mas se eu errei, fiz muitas coisas que eu errei. Sim. Mas cada uma vez que eu errei, eu sei que naquele tipo de coisa eu não vou fazer mais. Que você aprendeu, no caso, Então, né? de cada 10 que eu fiz, se eu errei 9, não tem problema. Eu esqueço essas 9. E vou fazer aquela uma que eu aprendi. Legal. Muito bom, hein? E
E é nessa empreitada aí o senhor passeou bastante, conheceu alguns lugares. Eu conheci o Rancho 1, o Rancho 2, o Rancho 3 e o Rancho 4. Essa era praticamente É, suas casas. Porque passear como? A gente trabalhava. Comércio, né? E eu sempre adorei muito de ficar no comércio. Eu gosto de gente, eu gosto de ficar, bater papo, sentar na mesa com o pessoal que me chamavam, não que eu ia sentar, bater papo. E fiz muitos amigos, graças a Deus, e continuo com esses amigos até hoje. Muito bom. Muito legal. E essas pessoas, com certeza, né? Igual o senhor falou que estão com elas até hoje, sempre tem uma história para contar, né? Senta, fala, "Oh, você lembra daquela época? Ali, era lá." Sempre tem uma história assim, né? Ah, não, isso tem muita história, tem muita história. Cada um tem uma história para falar comigo. Tem uma legal aí para contar pra gente? Olha, eu vou falar uma de hoje. Bora. Então eu vou falar uma de hoje. Eu estava esperando meu filho, que ele foi me buscar, e eu recebi um telefonema. Eu acho que muita gente conhece essa pessoa daqui de Suzano. Ele cantou mais de 5 anos, todos os domingos, no Rancho 1, que é em Ouro Fino. Certo. É o Tato Lacave. Já ouvi falar dele. É um bom menino. Ele ligou para mim perguntando se eu estava em casa. Eu falei, eu estou, mas estou indo para Suzano. E ele mora aqui em Suzano. Sim. Ele falou, tá bom, Arthur, não tem problema. Mas amanhã ou depois eu vou aí. Então, quer dizer, eu fiz muitos amigos. Muitos. Então é muito gostoso você trabalhar com o povo. Eu gosto. O vender é uma coisa que está no meu sangue. Mesmo que eu trabalhei nas empresas, eu já fiz muita loucura. Eu fui para o Paraguai umas 10 vezes buscar coisas para a gente vender. Mulamba. Tudo coisinhas pequenas. Sim. Coisinhas que eu pensava assim, bom, isso aqui não é muito caro, cabe no bolso da pessoa. Então, e do bolso da pessoa vai caber e ele vai me pagar. E não adianta você, das vezes, trabalhar com uma mercadoria muito cara, depende da situação que você está. Sim. Mas é muito divertido, é muito bom. É muito bom, né? E eu fico curioso, às vezes, porque com todo esse crescimento que os seus restaurantes teve, com quiosque dentro de parque e tudo, como que o senhor lidava? Porque era uma exposição, né? O senhor não tinha medo, às vezes, de andar na rua, que pode ser perigoso, ou ir para algum lugar, assim? Porque as pessoas ficam, né, de olho. Já aconteceu alguma coisa, assim? Já aconteceu várias vezes. Mas é umas coisas assim que foi assaltado, roubado, mas não tem problema não. Eu vendia muito vinho. E numa véspera de ano, mas muito vinho. Eu ia chegar nessa parte, que eu sei que o senhor gosta de mexer com vinho, cachaça, né? Isso mesmo. Então, como eu vendia muita cachaça, muito vinho, principalmente suco de uva, na véspera dia de ano, aconteceu que era umas 5:30 da tarde, eu tinha vendido muito garrafões de vinho, eu vendia garrafas de vinho, suco de uva. Na verdade, veio uma carreta para mim. Uhum. Para mim, eu vendendo. Aí, a pouco, chegou 3 amigos, aqueles amiguinhos, sabe? E perguntou quanto que é o vinho. Eu falei, experimenta o vinho. Depois eu te digo o preço, que eu faço sempre assim. Eu não gostava de falar o preço. Aí tudo bem.
Eu gostava de falar o preço depois que a pessoa experimentava o vinho. Certo. Porque depois da degustação, ele ia saber se o vinho valia aquilo Valia ou ou não. não. É. Tá vendo? Olha a dica aí, ó. A dica é essa. Dica de negócio pra você vender mais. Aí, conclusão, aí um deles tirou uma arma da mão e falou, não, isso aqui é um assalto. Bom, tudo bem, levaram o meu carro, levaram o dinheiro que estava no meu bolso. E o pior, hein? Eles ficaram, estavam em 3, 2 ficou no balcão e atendendo até meus clientes. E um dos clientes que chegou na hora era um feirante. E ele estava com bastante dinheiro no bolso também, que ele tinha feito, Feira. acabado a feira. Mas tudo passa, tudo vai, vamos bola para frente. Aí eu fiquei mais uns 6 ou 7 meses trabalhando ali sozinho e minha família ficou no Rancho 1, porque eu já estava com o Rancho 1. Aí eu, depois de uns 6 ou 7 meses, não lembro assim bem data, o meu filho passou lá e falou, pai, vamos para Suzano? Falei, não, filho, é 1h da tarde, como é que eu vou para Suzano? Eu vou fechar? Falei, deixa aí, pai. Fecha. Vamos lá para Suzano, passear um pouco. Eu fui. Só que no outro dia não abri mais a barraca. A lanchonete, que já era, né? Uhum. Aí eu fiquei com ela fechada. Entreguei o ponto. E comecei a ficar no Rancho 1. E aí foi indo. Mas graças a Deus foi tudo difícil. Aconteceu muita coisa ruim, mas também aconteceu muita coisa boa. Muita coisa boa. Eu acho que a gente tem que ter essa balança, né? Que tem muita gente que se apega nas coisas ruins. Mas se a nossa vida for só coisas boas, ela fica sem sentido, né? Porque a gente não vai querer lutar por nada. Mas quando a pessoa ela se apega na coisa ruim, você pode ter feito 100 coisas boas, mas a pessoa fica presa ali naquela coisa ruim, né? Então eu acho que no caso do senhor, o senhor se apegou nas coisas boas, né? Sim, se você se apega nas coisas ruins, se você imaginar bem, eu penso assim, né? Esse é o meu pensamento. Nós temos, de 100%, 90% é de coisas boas. E nem, por exemplo, esse momento que nós estamos aqui. Sim. É um prazer, é uma alegria de estar aqui com vocês. Então é uma coisa boa. Então 90% da nossa vida, na minha opinião, é coisa boa. E 10% das vezes não é. Geralmente é coisinhas ruins, coisas que das vezes falha da gente mesmo. Sim. Então você fica naquele pensamento. O que eu fiz de errado? Por que eu fiz? Esquece das coisas boas. Então, é isso que é importante, é você lembrar de coisas boas. Que te fez feliz, né? Exatamente. E eu gosto muito de ouvir esse tipo de história, porque a gente tá buscando crescer, né? Todos os dias, aqui eu, juntamente com a galera da Uniconte, com todos da nossa equipe, do nosso time, a gente busca crescer todos os dias, né? E eu ouvi um relato, né, do senhor, assim, falando dessa questão de coisas boas, que aconteceram coisas ruins também. Pra gente é um aprendizado muito grande, né? Ouvir de pessoas mais experientes do que a gente. Eu não consigo imaginar como que o senhor se sentia com tanta responsabilidade, sabe? Poxa, quase 200 e poucas pessoas ali que estão na sua responsabilidade, fora as outras que também precisavam de final de semana. Eu não consigo nem imaginar o que passa na cabeça de uma pessoa. Olha, eu não. É equipe. É família, os filhos, a minha falecida esposa, que era na verdade, a cabeça, e meus filhos.
Então, quer dizer, você forma uma equipe. Sim. É como a Uniconte. Eu acompanho a Uniconte há muitos anos. Sim. Sou cliente da Uniconte há muitos anos. A Uniconte trabalha com responsabilidade e com amor no carinho e muito carinho no que faz. Isso que é importante. Se a Uniconte está crescendo, é porque faz o serviço direito. Faz com amor, faz com carinho e tem uma equipe boa. Sim. E a equipe boa se faz com carinho também, de ambas as partes. Legal. É muito bom ouvir isso, viu aí? Galera, eu tô aqui. Já tô muito feliz, de verdade. E me fala um pouco, essa voz de locutor aí vem da onde? Que eu tenho certeza que todo mundo deve ter falado, né? Nossa, ele tem uma voz de locutor. Como diz um amigo meu, locutor de fazenda. Aí, ó, locutor de fazenda. Locutor de fazenda. É chique ainda o negócio. E essa parte que eu ia te perguntar, o senhor falou do vinho e tal. Da onde que vem esse gosto da bebida, da cachaça? Eu não falo gosto no sentido de que o senhor bebe. O senhor gosta de fazer, de oferecer, né? Olha, na verdade foi o seguinte, o vinho foi assim. A gente já tinha um restaurante e tinha um rapaz que trabalhava com caminhão basculante e era nosso cliente. Todo dia ele parava para almoçar, fizemos amizade. Aí, depois de uns tempos, ele chegou com um garrafão de vinho, colocou em cima do balcão e falou: Arthur, isso aqui é para você. Eu falei, opa, muito obrigado. Eu agradeço. O senhor nem pensava em vender vinho? Não. Uhum. Vendia, lógico, mas não é aqueles... Bom. Sim. Aí eu coloquei aí eu falei para ele assim: é o seguinte, esse vinho é bom? Ele falou, eu posso dar para os meus clientes experimentar? E se eles gostarem, você me traz mais? Eu posso fazer pedido? Ele falou, tudo bem, Arthur, pode pedir. Eu trago. Uhum. Bom, conclusão. Na semana seguinte eu já pedi 6 garrafões. Todo mundo gostou, então? Todo mundo gostou porque eu fui... Degustação. O que é a degustação? Essa é a minha opinião. Camarada chegava, quanto que é o vinho? Não, mas deixa eu falar antes. Uhum. O que eu estava prosseguir. Aí passou a outra semana, ele me pediu, eu pedi para ele 6 garrafões. Ele me trouxe. Tudo bem. Passou mais uma semana, eu pedi 15. Me trouxe os 15 garrafões. Aí eu vi que os pedidos o pessoal estava crescendo e querendo mais. Aí eu pedi para ele me trazer 40 garrafões. Aí ele falou, mas Arthur, não dá. Eu falei, como? Eu trabalho com caminhão basculante, eu estou trazendo dentro da cabine. Olha, minha irmã trabalha nessa empresa. O cartão dela está aqui. Liga para lá e negocia com eles. Uhum. Eu falei, tudo bem. Eu liguei. Conclusão. Olha, o mínimo que eu posso vender é 100 garrafão, mais caixas de vinhos de... Eu sei que o pedido era grande. Sim. O primeiro pedido. Aí tá bom. E tem que ser à vista. Não tem problema. Pode mandar. Então me trouxeram suco de uva, vinho branco, vinho tinto, vinho seco, vinho de sabores e garrafões. 100 garrafões eu pedi. Bom, aí eu comecei a comprar
eu chegava a vender normal, fora fim de ano, que era muito mais, uma faixa de 600 garrafão por mês. Por mês. Fora as caixas de vinho de 600, de 750 ml. E essa mercadoria você dividia entre os seus restaurantes? Ou não? Era Não, focado não, em um não, só? não, era só eu lá. Caraca. Tudo bem, o Rancho 1, que era o primeiro, já estava vendendo também um pouco. Uhum. Mas eu vendia muito, muito, muito. Por que eu vendia muito? Eu expunha todo dia, como eu estava na beira da estrada, da rodovia entre Biriçá, eu expunha a base de mais de 200 garrafão lá fora. Todo dia eu levava e trazia. Uhum. Só que depois eu aprendi uma coisa, eu levava ele cheio e trazia ele cheio. Aí eu aprendi que eu poderia usar só o garrafão vazio, para mim não levar muito peso. Aí o pessoal passava, via aquele monte. E outra, a quantidade. Quantidade é muito importante no comércio. E, das vezes eu também vendia até na frente da lanchonete, eu vendia árvore de Natal. Só que eu não comprava de 4, 5 árvores. Eu comprava de 100, 150, 200 árvores. Então é opcional. Aí todo mundo que passa, vê aquela quantidade, não tinha aquele que eu não vendia. Eu chegava a vender 500 árvores de Natal no fim de ano. Olha só. Então é isso, é para frente. E sem medo. Eu vendia abacaxi, vendia jaca, melancia. E na beira da estrada ainda, né? Na beira da estrada, mas é dava bem trabalho. comum isso, né? E dava trabalho, hein? Era muito trabalhoso. Imagino. Era muito trabalhoso. E conta pra gente aí que o senhor tava falando da degustação. A degustação é o seguinte, o camarada, ele para o carro com a família. Geralmente, vem ele, a esposa e uma criança. Uhum. Aí ele chega e pergunta, qual o preço do vinho? Eu falei, você conhece o vinho? Falava, você conhece o vinho? Não, não conheço. Então, experimenta o vinho, degusta o vinho. Depois, aí eu te digo o preço. Mas eu sempre gostei assim, um pouquinho de um atrativo. Sim. Eu pegava a taça de dentro da geladeira, bem geladinha. Pra pessoa experimentar. E colocava. E o mínimo possível, viu? Pra pessoa ficar com maior vontade de tomar. De tomar mais, né? Tomar mais. Aí você põe um pouquinho só. Isso é uma dica. Quem quiser aprender de degustação é dica. Ó, é exclusivo, hein? Esse é o dica. momento de aprender, hein? Pega a visão. Só que como tem uma dizem. coisa, eu colocava 3 taças. Uma era para criança. Aí os pais falavam, não, mas ele não toma. Aí eu falava, não, esse daqui ele vai tomar sim. Por que eu falava que ele vai tomar? Porque eu pegava o suco de uva. E dava pro garoto pra pessoa se degustar. sentir também, né? A Exatamente, criança. exatamente. Se sentir importante. Aí, conclusão. Depois que eles experimentavam, degustavam o vinho e o suco, não tinha falha. Levava o vinho e o suco. Levava o vinho E e o suco também pra o criança. suco. Por causa da criança. Exato. Olha só, técnicas de venda aqui no podcast. Eu tô impressionado, hein? Parabéns, que legal. Mas também o que você quer. Desde os 4 anos de idade, que o meu pai me pôs no comércio, não estou falando que eu comecei a trabalhar aos 4 anos. Sim, mas cresceu Mas lá, né? eu cresci no comércio. Mas chegue de lá como for, naquela época, eu era pequenininho ainda, 4 anos, não era nada. Mas meu pai falava assim, Artuzinho, pega lá uma guaraná para aquela mocinha, pega lá um doce. Então, quer dizer, eu já fui crescendo e aprendendo. Sim. E outra coisa,
isso não se aprende. É você tá vai entrando, vai penetrando no sangue. Eu tenho um sobrinho que ele tem 9 anos de idade. E o meu irmão, ele tem um depósito de construção. E desde que o meu sobrinho, ele tinha 5 anos, 4 anos, ele sempre ficou assim. Chegava alguém, ele dava bom dia, boa tarde, tudo bem? Pegava uma coisa que estava perto, alguma coisa que ele entendia, que ele já sabia, ele já ia buscar. Hoje, tem dia que meu irmão trabalha só com ele, porque meu irmão tem um colaborador lá que ajuda e tudo, mas tem dia que só tá os dois. E ele atende: oi, tudo bem? Boa tarde, o que o senhor precisa? Ó, é tanto de troco, com 9 anos de idade. Mas isso é muito importante. É muito importante. Eu falo pro meu irmão e eu fico impressionado. Ícaro, na verdade é o seguinte, nós éramos em vários irmãos, em 8, na verdade, eu sou o caçula. Mas ninguém queria saber do bar, não. Que naquela época era bar e armazém. Era eu e minha mãe. Meu pai também não gostava muito de trabalhar no bar, não. Bom, então quem mais trabalhou no bar era eu. Mas o importante é você ter alegria de trabalhar. Então, o que faz? É sorriso no rosto, Sim. mas é alegria de atender o cliente. Sim. Então, isso é gostoso. Você já não força o cliente. Você se torna um amigo do cliente. E assim ele vira seu fã, né? Olha, não digo fã, mas ele vira um freguês. Um freguês, uma pessoa que admira, né? No final você tem razão. Vira um fã. Vira assim. Tanto não só eu falo da pessoa, mas da comida, da forma que a pessoa age, do ambiente, né? Tudo isso depende da gente, de que forma que a gente oferece isso para as pessoas. Porque às vezes não adianta você ter um comércio que é lindo, que é tudo de primeira linha, tudo novo, e você não dá um bom atendimento. Ou você não ter um ingrediente na sua comida que é de qualidade. O senhor concorda com isso ou não? Eu acho que é um conjunto. Sim. A qualidade da comida é muito importante. Não trabalhe com mercadoria de segunda. Não queira, principalmente restaurante, alimento, Sim. querer reutilizar comida de hoje para amanhã. Não. Perde a qualidade, né? Você perde a qualidade, não é o problema. O maior patrimônio que nós temos, na minha opinião, é o cliente. E quando você perde um cliente, você não está perdendo um só. Uhum. Você está perdendo vários. Para ganhar um cliente é difícil. Mas, trabalhando com amor, carinho. E outra coisa que é muito importante no comércio. Às vezes acontece, você não consegue agradar todo mundo. Sim. O restaurante está cheio, aí eu sempre fiquei assim no balcão olhando e tal, prestando atenção, né, se alguém... Bom, alguém levantou a mão e me chamava. Eu ia. Eu sei que era alguma reclamação, a comida estava fria. Sim. Nessa época aqui a comida esfria rápido. Sim. Pega quente, até passar a fila, que era self-service, a comida já esfriava um pouco. Principalmente domingo, que era uma fila danada. Gente. Aí, bom, conclusão. Quando ele levanta a mão, você percebe que é uma bronca. Eu ia com um sorriso no rosto. E eu gosto. Gosto de reclamações porque quando a pessoa reclama, a gente vai aprender mais. Sim. E mais importante de tudo que eu acho, a melhor coisa que existe para te ajudar é o concorrente.
porque você não fica parado. Porque se você não tem concorrente, você fica satisfeito. Sim. Você fica contente. Ah, tô bem. Sou eu. Não, você não melhora. Agora, quando você tem um concorrente, dê graças a Deus, porque você vai ter que melhorar. Você vai ter que fazer melhor, né, que o concorrente. Não. Sim, você não pode ficar para trás. Sim. Então, você, cada dia mais, você vai ficar aprendendo. E cada dia você inventa, você procura fazer uma coisa melhor, mais gostosa, um ambiente mais gostoso, mais sadio. Sim. A higiene, principalmente, cozinha limpa. E Tá olha tudo. olha aqui, galera, eu já almocei no restaurante do Arthur e é top. Olha só, tanto a comida em si, mas era churrascaria também, É né? churrascaria. É, carne de primeira, top, picanha e aquela cebolinha que tinha ali perto da carne, sabe? Com aquele molhinho, nossa, uma delícia. Sem contar a feijoada, A que feijoada. na verdade, o que ajudou a crescer muito o rancho foi a feijoada. Foi a feijoada. Foi a feijoada. Nossa, e ali, naquela região da Índio Tibiriçá, né? Aquela região, Ribeirão Pires, Ouro Fino ali, tem muita empresa, né? Então, tanto os colaboradores quanto os diretores, todos eram seus fregueses, Sim, né? Ícaro, assim, dia, meio da semana, de segunda a sábado, de segunda a sexta, realmente era os cativos, as pessoas que vinham todo dia, clientes diário. Já almoçava lá todo Já dia. almoçava lá todo dia. Mas ao sábado e domingo, esse que é o gostoso. Eu ia no estacionamento, via as placas do carro. Curiosidade. São Bernardo, São Paulo, Santos, Mogi das Cruzes. Então, vinha gente de muito lugar. Sim. Então, isso aí é que eu achava gostoso. Por que gostoso? Se você está atraindo pessoas de fora. Sim. E trazendo recurso para a cidade. a cidade. É muito bom. E isso que você está falando faz muito sentido, porque geralmente a gente gosta de buscar um lugar para a gente fazer um almoço ou uma janta fora da nossa região. Isso é comum acontecer, né? Ah, que legal. E deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou que tinha um músico que cantava lá que tocava todo domingo. O senhor gostava de um estilo de música ou era a sua freguesia que mandava no estilo ali? Não, na verdade, esse músico, eu já tinha combinado com ele assim. Falava, Tato, você canta os 40 minutos, mas fica 20 minutos sem cantar. Dá um tempinho pro pessoal. Porque sabe, tem gente que... Bom, gosta, conclusão. Né? Esse cara é tão bacana também, que ele fazia também o meu papel. Ele ia de mesa em mesa, perguntando, vocês têm alguma música de preferência? Ele cantava tudo quanto que é ritmo. E canta até hoje. Que legal. Então é um camarada assim, muito versátil. Ele também conquista o cliente. O público, né? Um público de... Muito legal. Tem muita coisa, hein? O senhor aprendeu muita coisa nesses anos, né? É aquilo, né? A gente não pode ter medo. Não pode ter medo. Top. E os seus filhos também te ajudaram bastante, né? Muito. Foram essenciais, né? Como que eu consegui? Sozinho eu não conseguia. Ainda mais hoje em dia, e nós temos a tecnologia, eu não tenho.
Eu malemar sei mexer no celular. Eu sei, Olha lá, eu vejo suas curtidas lá no Facebook, hein? A Marina tá rindo, ó, porque ela vê lá o Instagram da Uniconte, chega bastante, né, Marina? Do seu sim, Arthur. sim, essas coisinhas eu sei fazer. Aprende, né? Mas é muita tecnologia. Uhum. Então, hoje em dia, para mim já tá bom, eu já fiz bastante. Agora é só descansar. Agora eu fico só mexendo nas minhas plantinhas, e que eu gosto muito. Acabou. Uma terapia, né? É a terapia. Que top, muito bom. Olha, tem muita coisa que a gente tem que conversar. É lógico que nós temos um tempo muito curto aqui, porque se a gente for ficar falando aqui, vai até amanhã, né? Mas eu gostaria, antes da gente finalizar aqui, que você desse um recadinho aí pra galera aí que tá começando nessa parte de empreendedorismo. O que o senhor pode passar de experiência, uma mensagem de motivação ou de inspiração para essas pessoas? Bom, o que eu posso dizer é o seguinte: faça, não se arrependa depois. Se arrependa do que você não fez. Lute, enfrente, tenha coragem. Você tendo coragem, mas faça a coisa com amor e com confiança, fé em Deus e com carinho. Tudo que você fizer com vontade e gostar do que estiver fazendo, você vai sair bem. É isso aí, parabéns, hein? Muito bom. Senhor Arthur, muito obrigado de coração o senhor ter disponibilizado esse tempo para vir aqui conversar com a gente, passar toda essa experiência para nós. Tenho certeza que todas essas dicas, essa história de sucesso que você teve no ramo alimentício vai servir muito para nós e para quem está assistindo. Deixa eu pegar essa canequinha aqui rapidinho. Vai ser um presente. Eu vou emprestar só um pouquinho, hein? Isso. É minha. É um presente, inclusive, galera, que tem uma frase aqui que a gente escolheu, né? A gente colocou o nome dele em cima e a gente falou assim, ó, de empreendedor a empresário, sua história é um legado de vitórias e conquistas. E essa frase é sua mesmo. Essa sua história mostra muito o significado verdadeiro aqui dessa frase. Então, você vai levar de presente essa caneca que vai ficar aí para a história que você esteve aqui com a gente passando tudo isso. Então, muito obrigado, viu? Obrigado. A gente que agradece. Olha, gente, que eu ganhei, que coisa linda. Top. É isso aí, pessoal. Muito obrigado para você que ficou até aqui. Gratidão por nos acompanhar. Mais uma vez, obrigado aos nossos patrocinadores, Unimaximize Marketing Digital e Unigestão Soluções Tributárias, hein? E você que acompanha o Unicast, comenta nesse vídeo, curte e compartilha. E não se esqueça, ó, de se inscrever no nosso canal. Não demora e não custa nada. Você só vai colaborar com o nosso projeto. Um beijo no coração de todos vocês e até o próximo Unicast.